Olá, meus amigos, e nesta semana eu trouxe ele, a maior referência que nós temos aqui no Amazonas e quiçá no Brasil ou na galáxia de processo penal, Fernando Mestrinho, para poder comentar sobre um estudo que o IPEA largou, matéria hoje do Globo, a respeito da seletividade? Seletividade da Justiça Penal. Esse é o tema de hoje aqui no canal. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês, mas é melhor estar ainda hoje, porque hoje eu estou acompanhando dele, Fernando Mestrinho, defensor público, combatente, militante, pesquisador e inspirador. Mestrinho, se apresenta para o pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, Carlos, uma satisfação estar aqui com vocês, aqui no canal do Carlos. Para mim é uma honra, eu fico muito feliz de poder compartilhar desse canal com vocês, para trocar experiências, falar um pouco da nossa atuação na Defensoria Pública, na minha área, que é a área criminal, então só sou... gratidão, agradecimentos por esse convite. Olha, o Mestrinho é só humildade, né? Ele acaba não falando que ele é uma das maiores referências que nós temos em direito e processo penal. Então, assim, combatente, está sempre na linha de frente disso, pesquisando, atualizado. E, assim, teve um estudo agora, divulgado inclusive hoje nos nossos grupos, 54% de efetividade nos nossos recursos H6 e medidas criminais nos tribunais superiores, não é verdade? Exatamente. Então, a gente compilou todas as decisões do Superior Tribunal de Justiça nos processos da Defensoria Pública no primeiro semestre desse ano de 2023. E nós tivemos mais de 100 decisões do Superior Tribunal de Justiça em processos da Defensoria em matéria criminal. E desses mais de 100 processos, tivemos uma taxa de sucesso total ou parcial de mais de 53%, o que representa assim, mais da metade dos processos que a Defensoria Pública leva para o Superior Tribunal de Justiça tem provimento total ou parcial. Mas, infelizmente, isso ainda é longe da panaceia. Até porque, de novo, o tema de apresentação do vídeo é a respeito de seletividade no sistema processual penal, na justiça criminal. E assim, o estudo do Globo, vou deixar aí o link para que você possa acompanhar, fala sobre... O estudo do Globo não, a matéria do Globo fala sobre um estudo do IPEA, a respeito de mais de 5 mil processos, onde demonstrou essa situação. Mas, comenta a respeito do estudo e qual a importância dessa conclusão, por favor. Bom, esse estudo do IPEA foi muito importante, tanto pela abrangência dele, foram mais de 5 mil processos analisados, tanto pela qualidade do estudo e dos dados que ele conseguiu trazer para a sociedade. O estudo fez uma análise sobre o perfil das pessoas presas pelo crime de tráfico. E esse perfil, agora demonstrado através de dados, confirma aquilo que a criminologia, os pesquisadores já falavam, também com dados, mas não com dados tão abrangentes. E o que é esse perfil que os dados confirmam, o que os criminólogos já diziam? Que as pessoas presas por tráfico de drogas no país são homens, jovens, de baixa escolaridade, negros, moradores de área periférica. Então, o crime de tráfico, que é um crime bastante abrangente, que possui vários núcleos de tipo, ou seja, essa conduta abrange desde quem guarda, transporta, detém, traz consigo drogas, é um crime muito abrangente, mas embora ele seja muito abrangente, o perfil das pessoas presas, ele é muito determinado. Mais de 87% dos casos envolvendo homens, 72% dessas pessoas presas por tráfico eram jovens, até 25 anos, e a esmagadora maioria, 67%, negros de baixa escolaridade, moradores de área periférica. E existem algumas coisas esdrúxulas, né? A matéria omite, óbvio, o caso do Pedro é um nome modificado. E é muito interessante a situação, 5 gramas de entorpecente que renderam para ele quanto tempo de cadeia? A gente até, quando eu levei esse caso do nosso assistido para o Superior Tribunal de Justiça, até como uma forma de demonstrar, fazer uma provocação para os ministros, no sentido de mostrar o absurdo que era a situação do nosso assistido, eu relacionei a quantidade de entorpecente que ele foi detido com a quantidade de pena que ele recebeu. Então ele foi condenado a mais de 5 anos de prisão pelo crime, aspas, de tráfico de 5 gramas de substância entorpecente. Então é uma desproporção assim, absurda, é algo assim que foge dos limites de qualquer tipo de razoabilidade. Assim, e para quem está aqui acompanhando nesse momento, porque nós estamos hoje, Mestrinho, em um momento interessante, onde há uma discussão do que é o certo e o que é errado, e as coisas acabam se invertendo. E nessas temáticas que elas são ditas hoje mais progressistas, que nada tem disso, porque elas são básicas de direitos fundamentais, que estão previstas na Constituição. A mesma Constituição que vale para você, ela acaba exigindo que a interpretação no processo penal acabe não sendo casuística. Quer queira, quer não, é o que se demonstra nesse estudo específico com relação à questão referente ao tráfico.
Mas a discussão toda, principalmente que a matéria acaba avançando, porque o estudo do IPEA, a gente vai acabar procurando, se for o caso, deixar aqui o link para que o pessoal possa acompanhar. O estudo do IPEA é que mostra que muitos dos processos são sumários. E assim, eu vi recentemente um amigo colocando a respeito da questão da necessidade de satisfação popular. Há uma necessidade sobre isso. Ele pega e coloca no país da impunidade, e aí mostra situações onde você não tem a necessidade, você acaba não encontrando a satisfação popular, que é justamente demonstrar que o sistema processual penal funciona. E aqui a gente está falando de apenas de um tipo de processo, né? De um tipo de crime, apesar de múltiplos tipos trabalhados. Mas o fato é, existe muita impunidade no Brasil? A gente não pode dizer que não. A gente está entendendo que a justiça criminal, a justiça em si, precisa funcionar de forma mais eficiente? Evidentemente que sim. Só que o problema de um processo celerizado ou sumarizado ou estruturalmente preconcebido, preconceito no meio do processo, é que ele acaba se redundando em prejuízo ao devido processo legal, traduzindo problemas de forma discriminada. Um pouco além disso daqui, Lava Jato, que queira que não, era justamente isso. Partindo de pressuposto que tudo quanto era política era bandido, então se permitiu ultrapassar tudo quanto foi regra e atingindo a qualquer pessoa. As consequências todo mundo prova até hoje. Nesse caso daqui, a questão é um pouquinho mais profunda ainda, que é algo que o Brasil precisa, na verdade, se resgatar, que é racismo estrutural. Não é verdade, mestre? Exatamente. Perfeito. Esse pressuposto de que o Brasil é o país da impunidade, ele não encontra qualquer aderência com a realidade. Aliás, é um contrassenso, é impossível se falar em impunidade num país que tem quase 1 milhão de pessoas presas. Então, o Brasil não é um país da impunidade, pelo contrário, chega a ser delirante se referir ao Brasil como país da impunidade. Se nós prendemos quase 1 milhão de pessoas, nós prendemos muito e prendemos muito mal, porque 1 milhão de pessoas presas, quase 1 milhão de pessoas presas, não se pode falar, portanto, em impunidade. O que nós temos, ao contrário, é a seletividade. Quando o país quer, ele prende de forma rápida e célere, como são os casos dos processos criminais por tráfico de drogas. Aí você tem que pegar exemplos quase que folclóricos e antigos para dizer que o Brasil é o país da impunidade. Olha o caso famoso do jornalista que matou a namorada e levou anos para ser preso. O caso Pimenta Neves. O caso Pimenta Neves, é um caso público. Então, assim, é um caso já quase que folclórico e sem dúvida trágico, mas que é da década de 90. Já tem mais de 30 anos. Diversas leis já atualizaram o Código Penal, já atualizaram o Código de Processo Penal. Essa situação praticamente não existe hoje em dia. Se existe, não é por conta de impunidade, mas de seletividade. Mas tem um cara que já foi acusado de um crime, nunca foi preso. São casos pontuais que só reforçam que se trata, portanto, de uma seletividade do sistema. Porque quem o sistema quer prender, ele consegue prender rápido e no momento que ele bem entende. Assim, só um disclaimer, tá? É importante isso aqui, mestrinho. Foi no ano 2000, o caso Pimenta Neves. Então, sim, mas tem casos da década de 90 também. Tem sim. Só um disclaimer, para depois na próxima... para evitar, já está aqui. De qualquer forma, já tem mais de 20 anos. Então, assim, já foi alterada a lei de crimes hediondos, o Código Penal, o Código de Processo Penal, já houve várias alterações. Então, muitas vezes justificam que o Brasil seria o país da impunidade por conta de casos como esse, mas casos que fazem mais de 20 anos. Já houve mudança legislativa sobre isso. Mas a conclusão efetiva não se dá para poder apontar, e é isso que o estudo destaca, e é o que o mestrinho quer fazer a conclusão, e eu vou levar para ele a conclusão, é que não dá para poder apontar que haja preconceito de A ou de B. Porque, assim, esse é o outro lado da moeda. Se, por um acaso, há esse resultado, a conclusão rasa que se faz é que ou a autoridade policial é persecutória além do razoável, há apontamentos preconceituosos na autoridade judicante, a gente aponta algo muito mais profundo. Eu vou te deixar para a conclusão a respeito desse encaminhamento e de qual é o raciocínio que se tem a respeito da situação, mestrinho. É importante destacar, e a pesquisa mostra isso, que você até falou da autoridade policial. A autoridade policial praticamente ela só é responsável pela homologação da prisão, porque o trabalho investigativo, um trabalho de inteligência para investigar, para desarticular uma grande rede de tráfico de entorpecentes, isso quase não existe. Mais de 92% dos processos criminais por tráfico analisados pelo IPEA não resultaram de uma investigação, não resultaram de uma grande operação com trabalho de inteligência, resultaram da prisão em flagrante de pessoas com aquele perfil já dito, homens negros de baixa escolaridade, moradores de área periférica. Então, a ideia de que as pessoas vão presas por tráfico, por grandes quantidades, em grandes operações,
não encontra, mais uma vez, respaldo na realidade. A esmagadora maioria, mais de 90% das pessoas presas por tráfico, foram presas em flagrante delito, portando poucas quantidades de substância entorpecente, e eram pessoas moradores de área periférica. Então, assim, até para você saber se era traficante ou usuário, fica difícil, porque são geralmente pessoas com pouca quantidade de drogas. Então, a polícia desbaratar uma rede interestadual ou internacional de comercialização, de tráfico de entorpecentes, essa é a exceção da exceção dos processos. A grande maioria resulta da apreensão, da prisão pela polícia militar, que não é uma polícia que faz o trabalho investigativo, é uma polícia que tem um papel muito importante de policiamento ostensivo, mas não é responsável pela investigação, por esse trabalho de inteligência que é da polícia civil. Então a polícia militar não tem essa competência para realizar esse tipo de diligências. O que a polícia militar acaba fazendo é essas prisões em flagrante de pessoas em áreas periféricas portando pequenas quantidades de droga. Isso é importante destacar, inclusive, Carlos, porque assim, as pessoas falam, mas assim, as drogas não fazem mal. É claro que drogas fazem mal. É claro que o consumo imoderado de substâncias entorpecentes repercute na sociedade, não diz respeito apenas ao indivíduo. Mas você sabe, é até uma coisa assim, né, que a gente nem combinou, mas você sabe qual é a droga que mais mata no Brasil e no mundo, de forma geral? Não. Mas chuta aí uma droga que você acha que é a que mais mata pessoas. Eu ia falar álcool. É o álcool. A droga que mais mata pessoas, a maior causa de morte não natural de jovens é o álcool. A droga que mais causa dependência entre maconha, cocaína e álcool é o álcool. Então o álcool causa mais dependência, e tem estudos sobre isso, eu posso deixar os estudos no link no vídeo. A droga que mais causa dependência, a que mais mata é o álcool. Então, nós não conseguimos. Então, veja como isso é importante. Nós não conseguimos explicar, do ponto de vista científico, por que o álcool é criminalizado e a maconha. Porque o álcool não é. Por que o álcool não é criminalizado e a maconha é. Você não consegue explicar isso do ponto de vista científico. Porque qual a droga que mais mata? O álcool. Qual é que causa mais dependência? O álcool. Mas o álcool não é criminalizado. O que é criminalizado é a maconha, a cocaína. Então, até essa questão de quais drogas são criminalizadas é um problema que passa, dentre outras coisas, por racismo, xenofobia, aparofobia. Você não consegue explicar por que álcool e tabaco não são criminalizados e maconha, que é uma droga mais leve, que não causa mortes, não causa tanta dependência, é criminalizada. Que é algo que tem que ser profundamente mais estudado nesse momento aqui. Quem está acompanhando nesse momento deve estar se arrepiando agora, porque falou nesses temas, começa já uma pleiade de sentimentos, né? Religiosos, científicos, pseudocientíficos ou não. Mas o fato é o seguinte, e assim, por favor, quem está aqui acompanhando, em nenhum momento aqui você está fazendo uma discussão contra a legislação penal, contra a própria Constituição. Então a gente está discutindo o próprio sistema em si. Mas quais drogas são criminalizadas e quais não são, quais são os critérios? Porque não tem critério. Agora, o grande ponto é, estabelecendo que tal entorpecente não pode, o destaque feito por outro colega defensor de onde? Acho que foi do Rio aqui, né? São Paulo. De São Paulo. Acabou destacando que o critério para a identificação do João, aqui de novo com o nome modificado, foi o fato dele ter sido negro. E assim, esse é o grande problema que existe nesse próprio sistema, nesse inchaço do sistema, é que toda a questão que tem se referido justamente a essa grande temática tem sido permeada de pré-concepções, de pré-conceitos. E o que o mestrinho acaba concluindo é que o que nesse momento há justamente um enraizamento, ou seja, posso dizer que é racismo estrutural? Sem dúvida. É racismo estrutural. Sem dúvida. Que tem permeado o processo. Sem dúvida. E faz com que haja atuação diferente para quem seja negro e não negro, pobre e não pobre. Isso que você destacou é muito importante, Carlos, porque isso não é fruto de um preconceito individual de um promotor ou de um juiz. Isso é um problema, é o racismo estrutural, enquanto condição, ele condiciona a nossa sociabilidade. Então, a forma como o homem negro é tratado na sociedade brasileira não é a mesma forma que um homem não negro, um homem branco, pardo, não é tratado. É tratado. Então, essa diferença na forma de tratamento, na forma de enxergar o outro, é que é determinante nos processos de criminalização. E isso, claro, abrange vários processos, desde o crime de furto, crimes de roubo, mas ele é bastante sintomático no crime de tráfico. Para citar o crime de furto, por exemplo, quem são as pessoas que estão presas por uma subtração sem violência, por furto? Mesmo perfil, homens, jovens, negros de baixa escolaridade. E nós tivemos agora, recentemente no país, a notícia de que um grupo de 3 empresários brancos deram um desfalque, ou seja, subtraíram um patrimônio, ainda que sem violência,
da ordem de bilhões. E assim, ninguém cogita de processá-los criminalmente. Eles estão vendo se vai processar civilmente, se eles vão ter seus bens ou de pedir penhorados. sua prisão imediata. Hã? Ou de pedir sua prisão imediata. Isso sequer é cogitado. Como se discute, por exemplo, nos casos dos crimes famélicos, em que, inclusive, o Supremo continua ainda tergiversando com essa questão. Exatamente. Então, assim, é só para mostrar que não é só no tráfico, no furto também. Se pegar todas as pessoas presas por furto no país, some todas as pessoas presas por furto no país. Multiplica por 100, não dá o rombo que houve numa grande empresa aí que quebrou recentemente, é o caso das lojas americanas. Multiplica pelo infinito. A conclusão para quem está aqui acompanhando é a seguinte: o sistema processual, o sistema de justiça criminal, por acaso, ele é extremamente complexo e, assim, a gente não pretende, num vídeo curto como esse, fazer uma observação, um encerramento, uma conclusão grande sobre a situação. A temática, o motivo que nos leva a discutir isso é justamente o estudo feito pelo IPEA, o que nos dá um gancho para iniciar justamente uma crítica do sistema. Então, se você que está acompanhando, se você que concorda, que você discorda, comenta com a gente e manda as observações. O fato é que, do jeito que hoje está indo, a atuação processual penal está se aproximando cada vez mais do, sistema, do futuro distópico do DRED, onde o policial, promotor, investigador, magistrado pode julgar de imediato e já pré-condena. E quer queira que não, isso acaba se traduzindo. Eu integrei agora o Adote uma Comarca, e assim, no Adote uma Comarca a gente recebe uma porrada de processo criminal no interior. E de novo, a doença que existe, que é o tráfico, se encontra em tudo quanto é lugar. E é justamente o que o mestrinho está discutindo aqui, que é o que ele faz na prática dele, é o que a gente acaba observando. A preconcepção, desde o início, vai acompanhando o processo até o final, condenando de uma só vez quem efetivamente, em regras normais, não seria. Exatamente. Você falou muito importante, que esse estudo e esse nosso vídeo não é um ponto de chegada, pelo contrário, ele é um ponto de partida, são provocações que nós fazemos aqui para gerar a reflexão sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal, ele não é neutro, isso assim, é algo tranquilo de se afirmar. Então, essas preconcepções que estruturam o processo, desde o delegado de polícia, até o promotor, até o juiz, até os desembargadores, defensores e advogados, é algo enraizado e é por isso que nós temos que identificar o problema para poder compreendê-lo e enfrentá-lo. Sem entender qual é o problema, sem compreender a complexidade do fenômeno da criminalidade, dos processos de criminalização, melhor dizendo, nós não vamos conseguir apresentar qualquer tipo de solução minimamente eficaz. Porque se nós não compreendemos o problema, nós não podemos atacá-lo. Então, essa forma estrutural de identificar o problema pela sua raiz é a abordagem que nós propomos, que nós fazemos o convite à reflexão para vocês. E não é à toa, justamente por conta desse tipo de raciocínio claro, correto e perfeito, que o mestrinho é conhecido por todos nós como mestre. Mestre, muito obrigado. Para você que nos acompanha até agora, foi um prazer. Manda as observações e as críticas. De preferência, manda as críticas para ele e as observações para mim. Pode mandar, combinado. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado.